Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao nosso programa da Confraria do Batom na RDC TV. E a gente começa essa manhã de sábado falando sobre autocuidado e beleza. Claro que essa palavra, o autocuidado, é daquelas que, vai para uma vala comum, assim, tudo vira autocuidado. Mas eu tô aqui com duas convidadas, que vão esclarecer um pouco melhor pra gente o que é isso, como é que a gente pode trazer essas práticas, literalmente de autocuidado e beleza para o nosso dia a dia. Então, eu recebo aqui hoje com muito prazer a Denise Elvádia, que é coach, de autocuidado, seja muito bem-vinda, e a Raquel Filber, que é diretora da Mary Kay, e que tem uma trajetória como executiva e teve um momento ali na vida dela que ela resolveu mudar várias coisas e ela vai contar pra gente hoje. Mas queria começar contigo, Denise, sobre somente o conceito, Porque muito se fala de autocuidado, mas como é que a gente pode considerar hoje que é um conceito correto, mais atual de autocuidado? Mais ampliado, Obrigada por me receber, Um prazer. Obrigada, Raquel, por estar aqui também. Obrigada a vocês por estarem conosco. Sobre autocuidado, acho que a coisa que é mais importante é a gente se dar conta que autocuidado é a gente gerenciar o cuidado da gente mesmo. Então, autocuidado não é ir no salão e se embelezar. Autocuidado não é ir na massagem e se sentir mais leve. Autocuidado é um conjunto de atitudes que a gente adota para o nosso bem-estar. E o bem-estar tem a ver com tudo. Tem a ver com bem-estar emocional, bem-estar mental, bem-estar físico. E aí, dentro dessas dimensões, o bem-estar social também, dentro dessas dimensões, a gente precisa entender como é que a gente funciona. Portanto, o autocuidado é uma decorrência, com certeza, de um processo de autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe do que a gente precisa. Quando você está com uma dor no estômago, você sabe qual é o remedinho ou aquela dica que alguém te deu que vai funcionar para o seu estômago. Não é aquele ou o outro, não. É um que funciona para mim. E aí eu trago para mim. Seria então, Denise, um olhar para si com atenção e carinho e tal. E com ampliação, ou seja, o autocuidado é cuidar o que eu falo, é cuidar o que eu consumo, é cuidar o que eu coloco na minha pele, o que eu coloco internamente no meu corpo, alimentação. Com quem eu ando, Com quem eu ando, diz-me com quem andas, não é? Que bom que eu tenho sempre ótimas companhias aí. E então, a dimensão ampliada de autocuidado, ela ultrapassa a da beleza. A beleza nos ajuda, porque ela trabalha com autoestima, que aí a gente se olha, se reconhece, se vê e se convence de que é por aí. Ou se não for por aí, a gente muda. A gente muda. E até sobre isso eu queria que tu se sentia vontade, Raquel, trouxesse para nós, porque teve um momento na tua vida que tu parou e se olhou com mais generosidade, digamos assim, com mais atenção. E isso girou uma chavezinha, Inclusive uma chavezinha que virou uma chavezona. Compartilha com a gente como é que foi esse teu momento, até porque de repente tem alguém em casa que está nos assistindo e está pensando, mas será que eu estou me cuidando? Será que eu estou me buscando informações sobre mim mesma e dando aquela atenção que eu preciso? E talvez com a tua história, e com a chave que tu virou, possa se identificar. Compartilha conosco. Bom dia, para vocês. Obrigada, Denise e Iva, pelo convite. Obrigada por vocês estarem aqui, tirando um tempinho também para cuidar de vocês, porque assistir o programa da Confraria do Batom também é um ponto de autocuidado, Porque é um momento que a gente dedica pra gente. Claro. Gurias, assim, o que aconteceu comigo, Eu era executiva bancária, por 20 anos eu trabalhei, e eu estava num ritmo acelerado e aquele ritmo em que muitas pessoas devem entrar em que tu não te dá conta do que tu tá fazendo, tu tá no automático. Então eu fiquei muitos anos no automático. Eu mal me olhava no espelho. Mas eu não fazia maquiagem? Fazia uma maquiagem rápida, aquelas que a pessoa faz no carro ou vai, então eu não me olhava. Até que um dia uma amiga minha colocou uma foto minha no Instagram e eu me olhei. E eu não me reconheci naquela foto.
eu não me reconheci. Então, eu não estava mais sendo aquela Raquel da foto, não era eu. Eu não me reconhecia com aquilo. E aí, eu decidi mudar. Foi ali, naquele momento, que a minha ficha caiu. Então, neste primeiro momento, eu resolvi mudar a atitude de alimentação, depois, e isso foi desencadeando várias outras coisas, mas eu vou te dizer que esse foi o gatilho. E o segundo momento foi essa mesma amiga, em que ela estava... A importância das amigas verdadeiras, queridas, que querem o nosso bem, né? Isso. Essa amiga estava lindíssima, maravilhosa, fazia uns 6 meses que a gente não se falava, porque ela mora em São Paulo. E eu disse, Cibele, o que tu fez? Que procedimento Beijo é pra esse? Cibele. O que tu fez, Cibele, minha linda, te amo. Que tu tá maravilhosa. E aí ela me disse que ela não tinha feito nenhum procedimento, que ela simplesmente estava se cuidando, fazendo o autocuidado dela, com o skincare dela, e que ela mudou nos 6 meses. Eu disse, então tu me dá tudo isso que eu quero pra mim. E aí foi neste momento, né, que eu descobri o poder de a gente ter uma rotina de skincare, de se olhar no espelho todos os dias. Então, eu passei com isso a me olhar no espelho todos os dias. Me olhar e me enxergar. E o que foi muito bacana com isso? Eu comecei a não mudar, eu comecei a minha essência a aparecer. Então, com isso, meu ambiente e minha volta ficou melhor, porque eu comecei a me cuidar. Então, a gente vai fazendo isso que ela fez, né? Ela começou a se cuidar e ela refletiu isso em mim, e agora eu me cuido, eu reflito isso em outras pessoas, porque as pessoas também se inspiram em fazer essas coisas, né? E olha como é bacana, a gente inspira pessoas e a gente nem se dá conta do quanto. Uma amiga minha postou uma foto da filha com livros, e eu mostrei para minha filha. E ela se despertou a começar a ler histórias sem desenho, né? Que amor. Ela tem 8 anos, as duas têm a mesma idade. Então, essa é uma questão de cuidado que a gente tem com a gente. Às vezes, a gente está tão no automático que a gente acha que é normal não ter tempo, que a gente acha que é normal não escovar os dentes e sair correndo do banheiro, que a gente acha que é normal se maquiar no carro. Mas tudo isso vai muito além da maquiagem, tudo isso vai muito além da aparência física. Sabe? Eu cuido com as minhas clientes, quando eu atendo elas e quando eu faço uma consultoria, de fazer com que ela se sinta confortável se olhando no espelho do jeito dela. Então, não é o meu padrão, não é o teu padrão, mas é tu se sentir confortável olhando para aquela pessoa que tu está enxergando e se identificando com aquele olhar, se identificando e se reconhecendo com aquela pessoa que tu está olhando. Isso é uma coisa que tem muito a ver com os pilares, né, da confraria, o pilar da beleza. Eu não me canso de reforçar aqui que a gente deixa de lado estereótipos ou o que os outros acham, enfim, que tá na moda e tal. É muito mais de tu te parar. Então, aí entra uma questão de autocuidado, né? Tipo, eu paro e me olho no espelho. Ou levo um susto quando vê na foto, né? Com a amiga e tal. E o que eu estiver vendo, né? Me agrada ou não. E aí eu acho que tem uma questão que se a gente por acaso não estiver gostando do que está no espelho, é um sinal de alerta, né, Denise? Nos atendimentos, para colocar nos eixos ou ajudar as mulheres a terem essa parada, parte um pouco, por mais que não seja o autocuidado, né, vai muito além, como a própria Raquel comentou, do que só a aparência física, ou só a maquiagem, como tu comentaste, mas essa parada e o olhar-se no espelho, talvez numa comparação com o autoconhecimento mesmo, né? Tipo, sai do automático, né? Para e se olha, né? Faz uma avaliação. O espelho é um grande companheiro, porque cada um de nós, para se enxergar o próprio rosto, a gente não enxerga o próprio rosto. É que a gente está tão acostumado a ter espelho, que só no espelho a gente se enxerga por inteiro. Então, o espelho é fundamental para toda essa gama de emoções que acontecem. As emoções ligadas à autoestima, as emoções ligadas à baixa estima, ou outras emoções que possam vir a partir do espelho. Então, o espelho é muito importante para que a gente possa iniciar o trabalho de coach de autocuidado. Por quê? Porque ele vai te enviar para alguma coisa que tu não enxergaste em ti mesmo, ou que tu vai enxergar com mais clareza. As coisas que a tua expressão facial diz, tanto é que
a comunicação da gente com o mundo, ela se dá em 93% com tudo menos a palavra. A palavra é 7% da comunicação. Então, assim, se você tem um rosto que expressa, um olhar que expressa, é importante ter o espelho para fazer essa análise, né? Isso não se constrói do dia para a noite. Comportamento não se muda do dia para a noite. A gente precisa de um tempo e é importante, quando se faz coach de autocuidado, a gente acompanhar a pessoa para que ela tenha aquilo que a gente chama tecnicamente de audiência para o que ela está fazendo. Então você vai lá e checa se aquilo que foi combinado para aquela semana foi feito, ou para aqueles 15 dias foi feito, como é que a pessoa está se sentindo, o que faltou. Agora não seja só aquela injeção de ânimo, não adianta. Tal. Não Fiz adianta. um curso de make, tô mexendo, mas depois esquece, né? Não, Então, tipo, tem não. que É preciso criar hábitos. Para isso, assim, até quando a gente for falar de dicas, eu tenho uma dica de livro que eu acho que seria bem interessante. Já pode trazer aqui, a gente adora dica. Dica de livro O Poder do Hábito, um livro com a capa amarela. Maravilhoso. Sim. Também tem esse livro em Kindle, enfim, meio eletrônico. Leiam O Poder do Hábito, porque o hábito é que vai fazer com que a gente se compense daquilo que a gente acha que não estava fazendo legal e se convença de que se cuidar com as palavras que eu emito. Existem palavras que as pessoas falam e eu digo, esta palavra não é para ser dita. Sim. Use outra palavra, para que a gente não emane vibrações que tragam aquela energia para a gente. Então, assim, faz parte de todo um conjunto, mas o poder do hábito eu acho que vai nos ajudar muito, ajudar todas nós. A gente adora dica de livros. O poder do hábito, acho que traz muito isso da questão de... às vezes a gente enxergou, tem uma motivação inicial, mas ali 3, 4 dias, não. Isso. Mesmo Precisa... que a disciplina, né? Isso. Tem uma outra dica que eu acho que é bem legal para quem gosta de se trabalhar e para quem está afim, é seguir a Mel Robbins no Instagram, @MelRobbins. Ela tem vários livros e ela tem uma técnica que ela chama de 5, 4, 3, 2, 1. Então, assim, tu tá ali naquela. Será que eu vou para maquiagem? Será que eu vou para os dentes? Será que eu vou para lavar o rosto? 5, 4, 3, 2, 1, haja. Vá. E acho que a Mel Robbins pode nos ajudar também como dica. Segunda dica da Uma mulher Denise. incrível, poderosíssima, e ela tem um inglês bem claro para quem domina o inglês, mas ela tem livros editados em português também. Vale a dica, vale a dica. E falando em dica, porque a gente adora, né? Raquel, já que tu passou, né, por esse momento de virada de chave, como a gente chamou, e isso mudou a tua vida, inclusive a carreira, né? Tu deixou uma carreira executiva numa instituição bancária e, né, foi para inspirar e ajudar outras mulheres. Que dica tu poderia compartilhar com as nossas telespectadoras com relação a isso, a autocuidado de maneira mais ampla? Eu acho que a principal dica é aceitar a sua vulnerabilidade. Aceitar a sua imperfeição. E aí, voltando na questão de livros, né? Tem um livro fantástico, maravilhoso, que para mim também foi uma virada de chave, da Brené Brown, é o livro A Coragem de Ser Imperfeita. Então, ali a gente tem... porque a gente não é perfeita. E tu nunca vai ser perfeita, nunca vai ser, né? Porque a perfeição acabou, né? Perfeito é aquilo que está finito, acabado. Então, a gente tem que ser perfectível e a gente tem que buscar se melhorar, mas a gente aceitar a nossa vulnerabilidade. Eu acho que foi isso que eu aceitei. Eu aceitei em mim que eu não era perfeita em muitas coisas, eu aceitei que eu tinha... Porque eu vim de um ambiente competitivo, um ambiente bancário, e migrei para um ambiente que realmente... E está mais conectado com os meus valores. Eu, por 20 anos, amei o que eu fazia. Mas, em um determinado momento, já não fazia mais sentido para mim, dentro da minha relação de cuidado que eu estava tendo comigo, aquele ambiente. Então, eu mudei para um ambiente de colaboração, eu mudei para um ambiente em que as pessoas são vistas primeiro. Então, o cuidado com as pessoas ele é essencial antes de tu ter qualquer resultado.
E essa é a dica que eu te dou. De repente, dá uma olhadinha naquele livro, A Coragem de Ser Imperfeito, e procura achar, se quiser me ajuda, me chama aqui que eu te ajudo também, encontrar uma rotina para ti que funcione para ti. E mais uma diquinha, se tu me permite, nesse ano que a gente está começando, né, então 2023, não faça novas metas, adquira novos hábitos. Em consonância com o que a Denise comentou, né? Porque a gente está sempre criando meta, né? Esse ano eu vou ir para academia, esse ano eu vou começar a me cuidar, eu vou cuidar da minha pele, eu vou aprender a me maquiar para o dia a dia, enfim, né? Mas adquira novos hábitos, então. Tenha o hábito de ler 5 minutos por dia. Tenha o hábito de se olhar no espelho e dizer, bom dia, linda. Te amo, linda. Acordei. Então, acho que é isso. Perfeito. Adorei as dicas também, até porque livros a gente ama por aqui, né? Mas eu acho que o que fica, gurias, né, dessa nossa conversa é justamente essa questão de se olhar, né? O espelho pode ser até Para isso, precisa ter coragem. Ter a coragem, A gente né? precisa ter coragem de se olhar e se reconhecer. E coragem de ser imperfeita. Isso, sem dúvida, de se reconhecer na sua forma. A gente tem sinais, a gente não tem filtro, então a gente tem uma ruguinha, a gente tem uma mancha, a gente tem imperfeições no nosso rosto, no nosso olhar. Tem uma gordurinha localizada. E tá tudo bem. Uma bochechinha de cachorro. E tá tudo bem. É importante tu te reconhecer. E se acolher, né? Exatamente. Nisso. E se não estiver gostando, se estiver com hábitos não corretos, procurar ajuda, né? Vamos agir. E colocar em ação para buscar a sua melhor versão, porque todas nós merecemos ter a nossa melhor versão. Exatamente. Merecemos um tempo e uma atenção nossa e de quem puder estar ali, né, nos ajudando para literalmente sermos a nossa melhor versão, nos cuidarmos e sermos carinhosas com a gente mesma. Dentro da nossa perspectiva, dentro dos também, nossos né? poderes, Dentro tanto do poder aquisitivo quanto do poder pessoal. Se organizar em termos de tempo, muitas vezes. Porque várias questões de autocuidado não custam, né? Não. Então, se organizar para se olhar. Se priorizar. E se priorizar. Perfeito. Pessoal, muito obrigada, gurias. Obrigada por estar aqui com a gente nessa sala, né? É um tipo de assunto que a gente gosta de conversar e fica a manhã toda, mas esse bloco termina aqui, a gente vai para o intervalo comercial bem rapidinho e a gente segue aqui no programa de hoje, tem bastante coisa legal, como sempre, né? Um monte de mulher linda e especialista nos seus temas para conversar aqui com a gente. Então, rapidinho, eu tô de volta. O tema desse quadro de hoje, né, do Você Bem, é sobre mulheres e confiança. Alta confiança, enfim, para entender um pouquinho melhor como isso faz parte do nosso dia a dia, como uma confiança alta, uma alta confiança interfere em vários fatores, tanto profissionais quanto pessoais, eu recebo aqui uma especialista no assunto, né? A Cris Caleiro, que é mentora de mulheres, em especial de mulheres empresárias. Muito obrigada, Cris, por estar aqui com a gente hoje e conversar sobre esse tema. Mas até antes da gente entrar, né, em confiança confiança alta, enfim, eu queria te perguntar, porque tem uma curiosidade, né? Quem te acompanha no Instagram, que é a presença dos girassóis, né? E até de tu cuidar de girassóis, né? Das mulheres que te acompanham. Queria que tu esclarecesse primeiro de onde veio, né? Essa comparação com as flores e esse florescer que tu usa tanto no teu trabalho. Bom, primeiro quero te agradecer por estar aqui no programa, pelo convite. É uma prazer. honra imensa. Te acompanho, te admiro, uma mulher inspiradora, obrigada. Um lindo girassol aqui. Que amor, muito obrigada. Então, assim, ó, os girassóis surgiu na minha vida através da minha filha. A minha filha, desde criança, ela sempre foi apaixonada pela flor girassol. E sempre, ela foi morar no Rio de Janeiro, estudar, e sempre quando ela vinha a Porto Alegre, eu deixava um girassol para receber ela. Aí comecei a fazer o meu trabalho junto com as mulheres, e um dia ela, vendo o meu trabalho, vendo o quanto eu fazia transformação na vida das mulheres, ela disse assim para mim: mãe, tu sabia que tu é um girassol? E eu disse assim: por quê? Ela disse assim: porque tu leva luz para a vida dessas mulheres. Ai, que lindo. E aí ela me falou a metáfora dos girassóis. Qual é a metáfora dos girassóis, né? Que os girassóis, o nome é girassol porque ele gira para a luz, para captar a luz
e em dias mais sombrios, ele leva essa luz para os girassóis que não estão murchinhos, que estão apagados. E aí, quando ela me falou sobre essa metáfora, eu comecei a pensar. Eu disse, nossa, isso faz muito sentido. Por quê? É o movimento que tu faz, né? Porque tudo começa com a gente. Primeiro eu tenho que buscar a luz. Primeiro eu tenho que estar voltada para a luz. Para depois eu poder fazer isso no meio que eu vivo, com as pessoas, nos meus negócios, na minha empresa, na minha família. E a nossa tendência, normalmente, eu quero ajudar o outro. Mas eu estou aqui, ó, com o meu jarrinho seco e não estou ajudando. O meu girassol está murchinho e não estou ajudando. Então, eu trouxe isso para o meu trabalho, usei como minha marca pessoal o girassol, onde eu trago que o girassol está virado para a luz. E o que é virado para a luz? Virado para a determinação, para o foco, para o autocuidado, para a autoestima, para a autoconfiança, virado, se abastecendo de características fortalecedoras que vai ajudar elas a estarem sempre em pé, firme e radiante. A velha máxima da máscara, né, Sim. do avião. Isso. E um dos pontos que tu trouxe é o que é o nosso foco principal da conversa aqui hoje, que é justamente a questão da confiança, Cris. E aí vamos primeiro esclarecer essa diferença, né, que é muito presente na tua fala, que é a autoconfiança e a confiança alta. Sim. Que diferença tem aí nesses dois conceitos? Pois é, Iva, então assim, isso veio de muito estudo que eu fiz em relação, principalmente com mulheres, né, que meu foco é o foco feminino, mas há um tempo atrás eu atendia homens também, né, então fazia um desenvolvimento pessoal com o público masculino. E eu não entendi o porquê que os homens conseguiam chegar nos seus resultados e as mulheres não. Óbvio que tem a energia masculina, que o homem é mais para ação e a mulher é aquela coisa mais do cuidado. Mas nós temos mulheres muito, assim, focadas e que conseguem também chegar, mas é muito mais custoso, demora um pouco mais. E eu comecei a me perguntar por que elas demoram tanto para chegar, o que acontece com essas mulheres? E comecei a entender por trás disso o que está. E aí eu entendia que elas eram muito autoconfiantes. Então, elas diziam, não, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso. Elas tinham essa autoconfiança. Mas o que acontece? Elas ficavam só ali, elas só tinham aquela convicção. E aí elas não iam para ação, elas não usavam aquilo tudo a seu favor. Na potência, né? Na potência, não colocavam na sua bagagem e disse, tá, então agora eu vou usar tudo isso aqui e vou ir. Então elas acabavam se percebendo muito mais inseguras do que autoconfiantes. Então, que é a autoconfiança com o, né? E aí, o que eu disse assim? Eu disse, não, que elas precisam entrar em alta confiança. Confiança alta. O que é isso? Pegar tudo que você confia em você. Eu tenho confiança em mim, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo. E usar isso a teu favor. E ir com medo, e ir com vergonha, e ir sem olhar para trás, sem olhar para os lados, focada onde que tu vai chegar. A gente tem na confraria, né, quem nos acompanha há mais tempo, a hashtag, né, que já foi inclusive a marca registrada nossa, vai lá e faz. Sim. Então, a confiança vai te ajudar, vai ser um motor propulsor para essa ação, né, para literalmente colocar em prática a ideia, o projeto, a mudança, muitas vezes, que é necessária, né? Exatamente. O vai lá e faz é estar em confiança alta. Vai lá e faz. Tá com medo? Te abraça no teu medo. Diz assim, olha pro teu medo, Sou sabe? maior que você, Eu sou né? maior que tu. E diz assim, nossa, o que esse medo quer me dizer? E talvez o teu medo, ele pode ser um potencializador para te chegar lá. Mas as nossas inseguranças nos deixam ficar presos. Então, eu comecei a entender como que funciona isso no dia a dia das mulheres e comecei a trazer formas de aplicar algumas ferramentas para que elas pudessem se sentir mais seguras, para que elas pudessem ir lá fazer mesmo, fazer o que tem que fazer. Entrar em ação, porque a confiança alta é quando tu vai lá e faz, tu entra em ação. Então, essa grande diferença foi nesse estudo que eu fiz de observar homens, né? Que observar homens. E aí, olha que interessante, saiu uma pesquisa da USP, semana retrasada, que foi feita uma pesquisa entre homens e mulheres, que 20% das mulheres da pesquisa têm mais baixa autoestima que os homens, e os homens apenas 3%. Então, olha só a diferença, né? Claro, a gente sabe que muitos por questões sociais, questões culturais e até mesmo pelas próprias experiências vividas. E o que a gente observa também é o sentimento de que, para muitas mulheres, nunca estão prontas ou são boas o suficiente, né? Daí a gente traz os sabotadores e tal. E a importância daí de ter o acompanhamento de um profissional, de uma amiga, de programas como esse, de livros, enfim, para que tu possa identificar, né, formas de ter a tua confiança alta.
E quem nos assiste, Cris, que dica tu conseguiria nos passar, assim, para que, uma ou duas dicas, para que possa exercitar, né, essa elevação da sua confiança especificamente? Bom, Iva, a dica que eu dou é uma dica de ouro. Então, assim, que poucas mulheres fazem. Pouquíssimas. Presta atenção, então. Poucas. Cada vez que eu falo, elas dizem assim, não fiz. Se reconhecer o que você faz, por menor que seja. O teu esforço, reconheça teu esforço, fale para vocês, porque a gente elogia muito o outro, né? A gente elogia a colega, a amiga, elogia qualquer coisa que a outra pessoa faz, mas com nós mesmos, nós somos muito autocríticas. E a autocrítica destrói a autoestima, a autoconfiança. Então, a gente está sempre se criticando. Eu digo que a gente está sempre com um chicotinho, né? Sempre um chicotinho, se chicotinho. Ai, não ficou bom. Ai, isso não sei o quê. Está sempre se criticando. Então, uma grande dica fez um esforço, qualquer que seja, o menor que seja, sei lá, terminou algo que para ti, aquilo ali é importante, uma tarefa simples, vai lá e diz, te valida para ti mesmo. Nossa, eu estou muito orgulhosa de ti. Parabéns, isso ficou muito bom. Isso está ótimo. Porque o que acontece? A quarta necessidade humana, né, é a estima, que é a autoestima, que é o reconhecimento. Então, se é uma necessidade humana, nós passamos uma vida inteira buscando o quê? Essa necessidade humana, reconhecimento. Só que muitas vezes nós buscamos esse reconhecimento lá fora, do outro. Só que esse reconhecimento parte de nós. E ele serve também como uma autoafirmação, né? De que sou capaz. Eu tenho costume, né, das minhas rotinas matinais, tem uma parte que é de gratidão, enfim, mas tem uma outra que eu anoto. As coisas que foram legais, positivas do dia anterior. Quase que nessa vibe das pequenas tarefas, né? Que se conseguiu, um objetivo. E pra mim são coisas até assim, mas eu vou botar isso, vou escrever. Eu tenho lá meu bloquinho que eu escrevo. As coisas legais que eu consegui. E aí tu escreve. Escrevo. Pra mim tem muito agradece valor. ou tu fala como isso? Não, eu tenho dois bloquinhos. Eu tenho um que é de escrever coisas que eu tenha conseguido atingir no dia anterior e vão coisas assim bem ter conseguido um tempo com as crianças de qualidade de fazer tal coisa, ter assinado tal convênio, ter negociado tal coisa, ter aprendido tal coisa que eu não estava conseguindo. São coisas pequenas, ter conseguido falar com a fulana. Pequenas coisas. E eu tenho um que é de gratidão, que daí são coisas mais familiares, mais de espiritualidade e tal. Então eu tenho esses dois. Eu tenho vários caderninhos, eu vou anotando, porque para mim tem muita importância o escrever. Isso. E aí cada um com a sua rotina, exatamente, né? Mas que de alguma forma se reconhece. Mas ó, vou te dar uma dica, Diva. Iva, escreveu. O que você vai falar para você? Eu estou muito orgulhosa de ti. Parabéns. Olha quanta coisa legal está acontecendo comigo. Porque é muito importante você reconhecer isso em você. Você falar, abrir a boca e falar. Nós precisamos, porque a gente fala tem o poder de nos destruir ou nos construir. Então, nós precisamos... Até ontem eu fiz uma postagem que eu estou recebendo um prêmio e eu estou me aplaudindo. E eu coloquei na postagem, eu descobri que o aplauso mais importante da minha vida é o meu. Então, Cris, a gente já está terminando o quadro aqui, mas eu vou te pegar como exemplo, tu vai ficar aqui depois, porque a gente tem na confraria o Celebre Suas Conquistas, que é um espaço lá na nossa plataforma de interação no Círculo, porque a gente quer que as mulheres façam isso cada vez mais. E independentemente de que tamanho tem essa conquista. Exato. E cada uma sabe, né, o quanto custou, né? Receber uma certificação, quebrar uma meta, ultrapassar uma meta, baixar 5 quilos, 2 quilos que conseguir seja. Na academia. Tipo assim, consegui hoje na academia. Vai lá e diz, nossa, tô orgulhosa de estar aqui. A Cris vai estrear o nosso quadro, que a gente já tem, né? A gente cuida muito isso, que a gente tem no offline, trazer aqui para o programa. E é uma coisa que a gente já queria há um tempo, ter o Celebre Suas Conquistas aqui no programa. Eu vou te pegar, Cris, para te começar e dar o exemplo, porque é nisso, é da gente... Porque... além de nos reforçar como mulheres e que podemos e que somos merecedoras e que conseguimos fazer coisas, inspira outras mulheres também, né? Do tipo, se ela pode, eu também posso. Talvez ainda não esse salto, essa conquista, mas eu consigo a minha, né? Que é menorzinha, que entra uma outra questão de não se comparar ou se julgar, né, no caminho da outra. Cada uma tem a sua. Se eu sou melhor do que fui ontem, se minha conquista de hoje que me deixa feliz é essa, tá tudo certo. Exato. E aí você se torna um girassol, porque as pessoas, você vai levar a luz para as pessoas e outras vão dizer assim, nossa, mas como você tá radiante, o que você tá fazendo? E ela vai poder compartilhar, vai continuar
semeando também essa semente aí de ser luz própria. Isso, vamos plantar um monte de girassol. Vamos aqui. plantar. Cris, muito obrigada, né? Então tu fica aqui porque eu quero te aproveitar para a gente estrear um novo quadro. Agradeço. Mas muito obrigada pela tua presença. Luz, né, aqui conosco, falando sobre confiança. Muito obrigada. E pessoal, eu que agradeço. sigam por aqui que tem muita coisa legal ainda no programa de hoje. Bom dia, bem-vindo ao quadro Carreira e Negócios. Essa semana eu escutei de uma empresária o seguinte: eu pago para fazerem bem feito. Ai, Mônica, só que não está dando certo porque o pessoal não está entregando aquilo que eu gostaria. E aí eu fiquei pensando no como é comum, né, nós termos essa ideia de que eu estou pagando e as pessoas têm que fazer perfeito ou tem que fazer da forma com que eu faria. E aí, pessoal, não tem nada mais longe disso na nossa realidade, né? Porque as pessoas não têm os nossos valores, elas não têm as nossas experiências, elas não têm o nosso conhecimento. E se elas tivessem toda essa visão de que eu preciso fazer o meu melhor quando eu estou num determinado ponto, talvez elas tivessem a empresa delas e não estivessem trabalhando para nós. Então, o ponto de vista das pessoas que trabalham conosco, ele é diferente do nosso. E por que isso é importante? Isso é importante porque eu preciso entender que nada do que eu vejo como sendo o correto a fazer, o passo a passo, é obrigação de alguém. Nada é obrigação. Até que eu consiga deixar claro para essa pessoa qual que é o processo de trabalho, quais são os passos, quais são as minhas expectativas em relação ao trabalho e o resultado precisa ser entregue. Então, do que eu estou falando? De uma boa delegação. E uma boa delegação, ela precisa ser feita com uma comunicação clara, né? E aí não é eu chegar lá e despejar tudo aquilo que eu sei a respeito daquele determinado assunto, que muitas vezes eu levei anos construindo para conseguir saber como fazer. É eu entender o que são os pontos principais para aquela pessoa que está começando conseguir desempenhar o início do trabalho. E depois eu conseguir ir elogiando o que ela está fazendo de bom e de correto e de acordo com aquilo que eu passei e ajustando os pontos que precisam de ajuste. E aí aqui tem um ponto bem importante. Ah, mas assim, se a pessoa está fazendo o que é a obrigação dela, ela não precisa de elogio. Precisa sim, porque ela precisa saber o que ela está fazendo de certo. Para e pensa na tua trajetória agora. Quantas vezes você ficou na dúvida, porque pelo menos isso acontece comigo, fiquei na dúvida, será que eu estou fazendo, é certo isso aqui, esse aqui é o caminho? E se você não recebe uma validação, ou do seu cliente, ou do seu líder, né? Aí dependendo do seu contexto, como é que você vai saber que aquilo ali está bom e de fato não precisa você investir a tua energia naquilo para alterar? Então, cuidado, né, aqui. O elogio, a gente não faz só porque você viu algo extraordinário que a pessoa fez. Né? Quando você vê algo extraordinário, por favor, elogie. Mas o passo a passo, o dia a dia bem feito, as coisas que estão funcionando, precisam ser, sim, pontuadas, precisam ser, sim, elogiadas. Para que a delegação ela tenha essa demonstração do acompanhamento do líder, né? E mais do que isso, para que o teu colaborador, então, ele saiba, para que a pessoa trabalha com você, saiba que ela está no caminho certo. E também reforce a própria autoconfiança. Porque assim ela vai olhar e vai dizer, eu estou fazendo algumas coisas de certo. Então, se eu estou fazendo isso certo, eu vou conseguir acertar aquilo que ainda não está ajustado também. Vamos levar assim, você que tem a empresa e por enquanto trabalha sozinho. Mesma coisa, peça o feedback do seu cliente. O que você está fazendo que está agradando? Se você não pedir, ele não vai te dar. Porque a gente tem essa mania aí, né, de que é obrigação, não precisa de elogio. E é muito mais fácil a gente receber reclamação do que a gente receber, de fato, os pontos positivos. Mas pergunta. O que eu estou fazendo que está no caminho certo? O que você gostaria que fosse diferente? E quando a gente for delegar alguma coisa no nosso ambiente profissional, lembrar disso que eu acabei de fazer aqui. Perguntar.
ok, nós precisamos fazer isso, como você pensa em fazer? E a pessoa vai te explicar o que ela entendeu e você consegue, ouvindo, né, de fato, prestando atenção, o que ela entendeu. Tem algum ajuste para fazer já logo aí? E aí assim você já consegue, olha, que bom que você percebeu esses pontos positivos e já traz o teu elogio. Vamos ajustar esse outro ponto aqui para que dê tudo certo lá no final. Então, pessoal, muita gente, eu ouço muito reclamar de que as pessoas não estão prontas, não estão desenvolvendo, não estão entregando o trabalho. E o que eu mais tenho visto é que isso decorre da nossa falta de liderança. É um desafio nosso, líderes. A gente não tem delegado com qualidade, a gente não tem acompanhado de forma adequada, a gente não elogia quando precisa elogiar. E aí a gente não tem a entrega que a gente gostaria. Então, se por acaso essa é a situação que você está vivendo hoje, olha para você. O que você como líder não está fazendo? O que você precisa desenvolver em você para que você possa ter pessoas colaborando com você de forma adequada e fazendo aquilo que você precisa que seja feito. É a sua liderança que precisa ser desenvolvida. Olha para ti, porque os nossos resultados, eles começam no líder e só terminam lá no colaborador. Vamos nos desenvolver para que em 2023 a gente possa aproveitar e ter, sim, um ano cheio de resultados decorrentes das nossas novas ações e do quanto a gente melhorou, do quanto nós nos tornamos melhores líderes. Até o próximo sábado. Estamos vivos, estamos envelhecendo dia a dia e tá tudo certo. Que bom que a gente tem essa oportunidade. Mas, claro, né, vem aí com os anos passando algumas ruguinhas, né, algumas diferenças do como a gente era fisicamente, rosto e corpo. E para que a gente possa envelhecer em paz, envelhecer olhando para o espelho e gostando do que a gente está vendo, é que a gente convidou a doutora Fairuz Helena de Castro para conversar com a gente hoje aqui. Ela é médica dermatologista. E aí, Fairuz, obrigada por estar aqui, né, com a gente mais uma vez. Como que a gente faz para envelhecer de paz, fazendo as pazes com o espelho, né? Sem parecer muito mais jovem ou se sentindo incomodada com o que a gente vê ao reflexo. Então, Iva, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E se a gente está envelhecendo, é sinal de que realmente a gente está vivo, a gente está passando por etapas nas nossas vidas. E isso é uma coisa muito boa, né? Só que a gente também tem que ver como que a gente pode bem envelhecer. A gente não precisa brigar com o espelho, a gente não precisa, enfim, querer ser muito mais jovem do que a gente é. A gente pode aceitar as modificações do nosso corpo, mas de um jeito que a gente também goste, que a gente faça algumas intervenções, que a gente faça alguns procedimentos, né, adequados para a nossa faixa etária e que façam sentido com a nossa imagem. A gente estava até antes, né, nos bastidores aqui, conversando sobre uma série que a gente acha um amor, que a gente assiste, né, que é a Emily em Paris. E tem a Sylvie, né, que é uma mulher madura, sexy, poderosa, bonita, enfim. E uma das falas que a gente trouxe aqui na conversa de bastidor é que ela queria ser a melhor versão dela naquele momento, não parecer 20 anos mais jovem. Então, essa questão até de empoderamento mesmo, né? De se gostar como está, né? Na idade que está, ok, né? Com cuidado, com a beleza, mas não parecer 20 anos mais jovem. E tem algumas coisas que a gente consegue fazer hoje, né? Se tenha eu 20 anos, 30, 50 ou 60, e aqui acho que entra um aspecto importante, Fairuz, desse envelhecer, que é com a ajuda, né, do dermatologista, o que a gente pode ir prevendo, né? Dá pra gente fazer um cronograma, um planejamento para não chegar lá, eu tô com 60 anos e não gostei do que eu tô vendo. E a gente começar logo cedo, né? Com cuidados. O que tu traria para nós de cuidados e dicas, né, de dermatologista para a gente se encaixar melhor aí no envelhecer com prazer? Claro. O envelhecimento ele é um processo fisiológico que a gente, enfim, não tem um controle estrito. Mas graças às modificações da medicina, que a gente tem aí muitas inovações, muitas tecnologias, muitos procedimentos, a gente consegue fazer com que esse processo ele se torne cada vez mais lento. Nós já mudamos muitos hábitos, né? Hoje em dia as pessoas buscam por uma alimentação mais saudável, uma vida mais regrada do ponto de vista de exercícios físicos, tabagismo, alcoolismo, são coisas que cada vez menos a gente vê as pessoas se expondo.
E isso tudo, né, não poderia deixar de falar da questão do envelhecimento cutâneo. Então, para a gente retardar ou a gente esticar esse tempo, a gente tem aí muitas intervenções que a gente pode fazer desde cedo. A gente sabe que aplicando, por exemplo, toxina botulínica a partir dos 30 anos de idade, a gente já consegue ir miomodulando, modificando a nossa musculatura, tanto aqui da região da fronte, da brabeza, dos pezinhos de galinha, para que a gente não quebre essa pele, para que essa pele esteja sempre lisinha. A gente pode fazer procedimentos para estímulo de colágeno assim que a gente começa a sua degradação aos 30 anos. A gente vai diminuindo gradativamente a nossa produção, a gente vai tendo fratura do colágeno quando a gente se expõe ao sol. E se a gente começa um tratamento preventivo, né, que a gente vai estimulando e fazendo um banco de colágeno, lá na frente a gente não vai ter tanto pregamento da pele. Então tem como a gente traçar algumas estratégias com 30, com 40, com 50 e com 60 anos, que a gente vai fazendo às vezes um planejamento até mesmo anual. Nós estamos começando o ano, então agora seria talvez o momento ideal para a gente fazer uma avaliação e, quem sabe, propor um planejamento do gerenciamento do envelhecimento para ver esse ano quais são as estratégias que eu preciso atacar como prioridade. E eu acho que, até para a gente finalizar o nosso quadro, o que é também muito oportuno sempre a gente lembrar, né, Fairuz? E tu já trouxe esse recado aqui em outros momentos com a gente. Protetor solar e água, né, para se hidratar, que também ajudam a gente a ter uma pele mais viçosa, né, e mais cuidada. Os hábitos, assim, com a pele, de uso de filtro solar, não dormir de maquiagem, ter alguma rotina skincare, por menor que ela seja, por mais minimalista que ela seja, e os hábitos alimentares e, enfim, a ingesta hídrica são fundamentais para a gente ter aquele glow, aquele brilho na pele. E bora lá, né? Vamos envelhecer, ótimo sinal, estamos vivas, mas sempre com cuidado, né? Com a pele, com a aparência, para quem, né, se importa e quer olhar no espelho e se gostar, independente se tem 20, 30, 50, 80 anos. Muito obrigada mais uma vez, Fairuz, de estar aqui com a gente. Pessoal, nos acompanhem por aqui que ainda tem programa pela frente. Eu tô aqui para te fazer um convite. Você que é empreendedora, que é gestora de negócio, que é profissional liberal, alguém que está pensando em ter um negócio, saiba que essa jornada muitas vezes ela é solitária, né? Em especial se tu é gestora de um pequeno negócio ou se você é profissional liberal. Mas o convite é para que você não se sinta mais sozinha, que você venha fazer parte do Business Club Online. O Business Club é um clube de relacionamento com temática em negócios. A gente tem como visão ser literalmente o melhor clube de networking para mulheres do Brasil. Tudo dentro do Business Club é pensado para que você tenha interação com outras mulheres também profissionais, que a gente possa se ajudar mutuamente, trazer conteúdos de qualidade para ti e uma série de ferramentas para que você possa se conectar com outras mulheres nessa mesma jornada. Divulgar o teu produto, o teu serviço, a tua marca, você, né? Possa se sentir acolhida e crescer junto com outras mulheres. Então, ele é um programa de filiação. Sim, tem uma mensalidade a partir de R$ 89,00 e você recebe em contrapartida vários benefícios. Vou citar aqui alguns deles. A gente tem uma plataforma própria de interação, que é o Circle, onde você pode falar sobre si, falar sobre o teu negócio, pedir ajuda, contar, celebrar tuas conquistas. Tem ali a nossa agenda, tem as regras de conduta. É uma plataforma própria e super especial. Temos uma plataforma de conteúdo, com conteúdos gravados que você pode acessar 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? No momento que for mais conveniente para ti. São conteúdos exclusivos, feitos especialmente para a confraria, para o Business Club. Temos também alguns outros que são gravações das nossas palestras anteriores. Então, é recheado, tem muito conteúdo legal ali para você que se interessa sobre negócios. Temos um terceiro benefício, que é justamente um momento, né, por mês, que é o Be Connect, para que a gente possa se conectar. É um evento de networking, onde só participam as Business Club e pontualmente algumas convidadas, mas é um momento onde você pode fazer um pitch
e apresentar o seu produto, o seu serviço para outras confrades também Business Club, de outras cidades, porque aqui entra uma questão legal, é que a confraria está em outras cidades, não é só Porto Alegre, então você pode se conectar e fazer negócios com mulheres de outros lugares. Temos um quarto ponto que são os encontros com conteúdo. Nós temos pelo menos 2 encontros ao vivo e online de conteúdo todos os meses. Então, são encontros que acontecem pelo Zoom, sempre com uma temática super relevante para o nosso dia a dia de negócios, com palestrantes, palestrantes super especiais, que são expertos nas suas áreas. Tem momento de networking ali também. Você pode interagir com as palestrantes, perguntar, trazer a sua experiência, a sua dúvida. É muito especial. E um quinto ponto que eu trago aqui como benefício é um grupo do WhatsApp fechado e moderado. É um grupo que tem regras, né? O foco são negócios, é interação. Então, não é daqueles grupos que você falar oi, bom dia, boa tarde, feliz dia das mães. Não, é um grupo com foco específico em divulgar o seu próprio negócio, pedir ajuda, falar experiências positivas que tenha tido com outras confrades. Um grupo, literalmente, de networking organizado e estruturado. Então, fica o convite para que tu saibas um pouco mais sobre o que é o Business Club, como ele pode te ajudar na tua jornada empreendedora e o teu negócio também a crescer. Tá aqui, né, um QR Code com um acesso direto à partezinha do nosso site onde fala sobre o Business Club e é onde você pode ali, de maneira muito segura, já fazer a sua contratação e agora mesmo começar a fazer parte do Business Club. Então, vem com a gente, vem nessa jornada de ajuda mútua, de crescimento e desenvolvimento de mulheres empreendedoras. A gente espera vocês. Bem-vindos a mais um Casa de Viver. Eu sou a Michelle Ravadelli, designer de interiores. Olá, eu sou a Gabriela Vieira, também sou designer de interiores, proprietária e sócia, que chique, sócia e proprietária do Vieira Ravadelli. Nós somos responsáveis aqui pelo cenário do Casa de Viver e da Confraria do Batom, né? Sim, que honra, que honra. Muito obrigada por essa oportunidade de podermos aqui colocar um pouquinho do nosso escritório tão querido Vieira Ravadelli. E hoje nós vamos falar também de um assunto muito querido e gostoso que muitos amam, Sim. Nós ainda mais, porque a arte realmente nos inspira. Quadros e ambientação. Gente, quadro realmente muda qualquer ambiente e ele é muito democrático, porque ele pode tanto ir num banheiro quanto com grande destaque numa sala de estar ou jantar ou até mesmo em alguma biblioteca da família que tenha ainda mais destaque. Mas isso tudo também vai influenciar o modo de exposição dele na tua casa. Tu vai valorizar ainda mais numa posição adequada e também com a intenção que tu quer dar para ele. Sim, com certeza. Inclusive, a gente pode trabalhar várias situações, né, Mi? Por exemplo, numa situação aqui onde a gente tem um sofá, né, que é um volume grande, a gente precisa complementar, né, de repente, se ele está atrás de uma parede, obviamente, complementar, então, com essa composição de quadros, trazendo, então, abraçando, né, esse volume grande que é o sofá. O mesmo acontece com camas, né, no sentido ali da cabeceira, a gente pode trabalhar uma composição legal, né, atrás. E uma questão, assim, bacana da gente levar em consideração são os alinhamentos, né, porque o nosso cérebro gosta de linhas retas, gosta, assim, de uma certa organização visual. Então, a gente sempre procurar trabalhar aí uma linha reta, né, onde a gente tem aí um visual, tem uma organização mental do que está acontecendo e aí a gente pode trabalhar a composição para cima, para baixo, mas desde que essa linha reta permaneça e apareça, né? Isso para ambientes mais clássicos, que a gente também queira dar um ar mais sério, mas também vale um ar mais descontraído, trazendo então essa composição mais assimétrica. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês o nosso queridinho, que é essa exposição
com livre-arbítrio do Muriel Paraboni e ela faz esse voo do pássaro na parede. Então, realmente, tudo é intenção, né, Gabi? Tudo tem um significado, né? Exato. Essa Qual a obra ficou linda. intenção tu queres dar para essa exposição aí na tua casa? E quando a gente está falando também das memórias afetivas, né, que é esse o Exato. caso, né? Ou tá contando a história da família, o crescimento do filho, né? Vai contando a primeira papinha. Eu tenho da Lolo na minha casa, a primeira papinha dela. Então, a gente vai contando histórias aí, pode fazer toda essa transformação através aí dessa identidade dos quadros, né? Exato, e vida é movimento, vida é constante, então os quadros também podem transmitir esse ar aí constante, não necessariamente numa linha simétrica, nós podemos variar eles aí, claro que sempre buscando uma intenção, uma lógica para que no contexto a ambientação fique harmônica, né? E quando eu digo que os quadros são democráticos, não é à toa, Gabi, porque hoje não necessariamente eles precisam vir em uma parede. Eles podem vir, inclusive, suspensos. Sim, com certeza. Então, aqui, por exemplo, nós poderíamos ter um quadro suspenso do teto, aqui no cenário, atrás do sofá. Nós temos também os artifícios de deixar eles apoiados, não necessariamente furando a parede, mas quem ainda quer colocar eles na parede... A fita adesiva. Fita a adesiva. boa e velha fita adesiva. Então, realmente, não tem desculpa para não usar o quadro. Ah, mas nós não temos ainda noção de como ficará. Tem um artifício que a gente gosta bastante também, que é de utilizar fita onde simularia o quadro. Isso. Então, antes de realmente instalar, você consegue simular a instalação para então depois sim colocá-lo na parede. Com certeza, com certeza. Então, aí várias estratégias, né? Fita adesiva, pendurar, apoiar. Nós gostamos bastante de usar também, principalmente atrás, assim, de sofá, que é esse baita volume, né? Uma canaleta para quadros, os quadros ficam apoiados e aí a versatilidade aumenta horrores, né? Porque daí tu pode trocar sem machucar a parede, deixa eles apoiadinho, pode vir um livro junto, uma velinha. Então a canaleta aí apoia, né, os quadros e outros objetos também. Exato. E o quadro também pode ser alguma lembrança aí, como a gente comentou, dessa memória afetiva, pode ser uma lembrança que tu tens e emoldura. Hoje tem se usado muito acrílico para esse artifício, né? Então pode ser inclusive uma folha, uma simples folha tu consegue emoldurar no acrílico, deixá-la suspensa ou apoiada. Então, realmente, usando a criatividade se vai longe. São vários artifícios, né? E aí, só para finalizar, né, e amarrar esse nosso assunto, a questão das estratégias indiretas do design biofílico, né? Então, caso a gente pode trazer a natureza para dentro de casa, a gente pode usar, então, quadros que remetam a imagens da natureza. É uma boa estratégia para a gente trazer, então, aí, artifícios de design biofílico para dentro dos nossos lares. Sim, inclusive tem estudos, né, que apontam como a função do quadro que remeta à natureza traz benefícios para nós. Com certeza, né? melhoria. Alguns estudos apontam em hospitais, né, que os corredores ambientados com imagens da natureza, com obras de arte também, deixaram na questão ali de porcentagem muitos funcionários, porque o foco não é somente o paciente, né, seria também o trabalhador, né, então o médico, o enfermeiro, o pessoal que está ali cuidando, fazendo a manutenção, também precisa de ter saúde mental, né, então as imagens que remetem à natureza através de quadros, ambientando aí corredores, enfim, vai trazer então essa sensação de bem-estar que a natureza nos proporciona. E o benefício aí para tua família também, né? Que o estudo é no hospital, mas por que não adaptarmos nas nossas casas de viver? E a gente Gabi? adora, né, Mi? Coisa boa. E a arte realmente ela toca a gente, né? Toca. Ela tem essa questão assim muito não só de intuitiva, de tu conseguir na tua intuição entender o que a tua casa ali precisa, tua família vai se sentir mais aconchegante, mas também essa questão intimista de cada um às vezes enxergar algo diferente, Com né? certeza, cada um vai ter a sua opinião e vai ser única, né?
Não tem desculpa para não usar quadros aí na decoração, Com não precisa certeza. nem de furadeira. Então, nos manda fotos aí da tua intervenção, que a gente está ansioso para ver. A história que vocês estão contando aí nas paredes. É, que delícia. Muito obrigada e até sábado que vem. E a gente vai chegando ao final de mais um programa Confraria do Batom aqui na RDC TV. Passo, como sempre, para agradecer a tua audiência aqui conosco nessa manhã de sábado e também para dizer que a tua opinião é muito importante para nós. Então, acessa o QR Code que tem aqui na tela, vai lá no nosso Instagram, comenta, manda um inbox ou ali nos posts dizendo se você gosta dos temas, sugestão de temas, de convidadas aqui para nossa sala, o que você quiser comentar que possa fazer com que a gente produza cada vez mais um programa interessante para ti e que possa ajudar, né, no empoderamento, em especial das mulheres que nos assistem. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente semana para ti e nos vemos sábado que vem.